Garganta, ai, meu pai, amiga. Abafa esse caso aqui. O Bruno disse que faz bom pra garganta, Xuxa. Tomar vinho faz bem pra garganta. Então, né? Então, eu acho que dá pra gente pensar. Ih, coraçãozinho agora. Ih, meu Deus do céu. O Jerry Adriano disse, para mim o vinho é ótimo. A Eliana Ju pergunta, depois se 5 litros de vinho me faz mais... Como é que é? Ô, Ju, uma pergunta. Depois de 5 litros de vinho, me faz mais feliz? É normal? Ah, amiga, mas com certeza. 10 litros, 12 litros, tá bem demais. Não sei se eu consigo estar viva depois de 5 litros. O Melicinha tá morrendo de rir aqui, ó. Maria das Graças, estou te assistindo de Maringá, um beijo. Circo Negrete, boa tarde, ver mais um ótimo programa Informações e Saúde. Um beijo pra vocês. Maria do Carmo Ju, a apresentadora mais doce da TV Maringaense, um beijo no seu coração. Um beijo. A Cirleide, Ju, você é linda e simpática, parabéns e muito sucesso. Isso, vão mandando mensagens pra mim lá no canal do YouTube. Mais ainda, você acredita que vinho? Enquete, produção, coloca aí, vai. Acha a enquete, coloca pra gente. Se você de casa gosta de vinho, se você acha que ele faz bem, se sim ou se não. E por quê? Eu sou tão a minha amiga de 5 litros ali no final de semana. Conta pra mim, você bebe uma tacinha, um cálicezinho, ou você tá lá fazendo uma macarronada e vai uma garrafa toda sem você perceber. Conta pra mim qual que você gosta, do docinho, daquele que é mais, que não é tão doce, o suave, o meio seco, suave. Eu sou do doce, gente, do doce. Conta pra mim que eu quero saber, fechou? Daqui a pouco eu abro para falar sobre essa enquete, porque chegou esse momento de também trazer saúde. Nosso programa também ele fala muito sobre brincadeiras, sobre o universo da moda, sobre tudo que você possa imaginar, mas principalmente que a gente finca a nossa bandeira é no cuidado com a nossa família. Eu não abro mão disso. E aqui a gente vai falar sobre a homeopatia. Sabia que o especialista, né, ou o habilitado em homeopatia, ele vai fazer uma avaliação considerando vários critérios da sua vida, que é um processo chamado de repertorização homeopática. Aí junto ele vai buscando um conjunto de sinais e sintomas próprios que são avaliados na homeopatia. Sejam eles sinais físicos, sejam eles de comportamento, sejam eles emocionais também. Então, a partir daí, esse conjunto todo de sinais, eles vão fazer o quê? Buscar um medicamento apropriado para vocês. Ou seja, é, na verdade, uma individualização do tratamento. Um exemplo, gente, o paciente que sofre com aquela enxaqueca lascada, igual minha diretora Thaís Pismel ontem, que ela via bolinha preta Pode ser um processo que pode ser tratado com muito mais cautela e cuidado, diferente de você tomar um remédio para a sua vida toda. A dor, ela vai embora, mas depois ela pode voltar. A homeopatia, ela vai investigar quais são as causas, os gatilhos que dão esse início, viu, Thaís Pismel? A essas suas crises de enxaqueca. Então, esse paciente, ele vai ter um entendimento melhor e vai ter uma forma, né, de você saber que vai diminuir essa frequência de dores, vai bloquear essas novas crises com a própria homeopatia. E a nossa especialista hoje ao vivo, ela é homeopata, ela é médica do trabalho, ela é perita e ela atende com uma ênfase maravilhosa no próprio Instagram dela. Ela fala muito sobre a saúde física, emocional, tratando pacientes como um todo, tanto mães e filhos, a família toda. A doutora Ana Beatriz, seja bem-vinda, querida. Ah, eu adoro o seu trabalho, adoro. Seja bem-vinda. Essa tal da homeopatia é tão bom demais. É igual um cálice de vinho, né, Aninha? Não é? Você toma, e fala nisso, amiga, enquete. Você toma vinho ou não? Tomo vinho. Toma, assim. Uma tacinha, né, de vez em quando. Vinho da enxaqueca? A minha diretora tá perguntando, amiga, você quer saber pra curar tua enxaqueca, é isso? Da enxaqueca? Quer dizer, cura? Não, a bebida alcoólica pode enfatizar a enxaqueca, né? Pode ser um gatilho. Pode enfatizar. Thaís Pismel, você não pode beber não, tá, amiga? Esquece, tá? Corta o álcool, gente. Esse assunto é bom. Esse assunto eu quero compartilhar com todo mundo aí de casa. Por quê? Muita gente fala, acho que você, no seu consultório, assim, pode falar de uma forma mais corriqueira, aparece pessoas com sintomas de... É uma bomba de vários sintomas. E a pessoa chega com achismo. Eu acho que eu tenho isso, sabe mais que doutor, né? Sabe. E como é que funciona isso no seu consultório? Porque o que você faz é ajudar, de fato, a entender sobre essas principais doenças e achar uma solução para esse paciente, né? Isso. A homeopatia, ela vai buscar entender o paciente. Então, como você colocou muito bem, as causas que estão por trás, os gatilhos. Então, a gente tem uma história de vida ali.
Então, não é só um diagnóstico como enxaqueca, mas o porquê que ela tem vindo, porquê que ela sente aqueles sintomas. Então, a gente vai buscando entender a história de cada paciente que chega ali. Eu tenho crises, por exemplo, de alergia que só vem na minha mão esquerda. Você pode ver já no meio entre os meus dedos, ó. Só que na mão direita eu não tenho. Só que daí, quando eu fico muito nervosa, ansiosa, só pra falar pra vocês aí de casa, a minha voz falha. Eu tô passando por uma provação essa semana muito delicada e eu perco a minha voz, porque é o meu instrumento de trabalho, mas a minha emoção tá aqui. Como é que pode isso? Isso com a homeopatia pode ser tratada também, né, doutora? Com certeza, pode ser tratada. Então a gente vai ter que conversar, amiga. Muito. Nossa senhora, amiga, essa anamnese assim, então, já muito. Mas olha aí, eu sou um exemplo tão real de que eu tenho, você de casa pode ter e tem que achar uma solução para esse problema. Então, isso pode ser curado, tratado? Sim, sim. A gente vai a fundo na sua história, entendendo o seu sintoma, como que ele aparece, e a gente começa a medicar. E é um processo, né? Mas a gente consegue chegar à cura, sim. Ai, que linda. Vamos começar nossas telas? Para você de casa que chegou agora. Agora são 2 horas e 50 minutos. A gente vai falar sobre homeopatia. Mas para quê? Para diagnósticos mais difíceis, complicados, que normalmente se faz uso medicamentoso, né, doutora? Às vezes de corticoides e outras coisas assim, que vão deixando a gente mais machucada ainda lá dentro também, né? Vai lá, pode ir colocando as próximas telas. Eu queria entender, como é que você consegue entender de fato, doutora, que é um diagnóstico difícil esse que eu apresentei para você hoje? A maioria dos pacientes que chegam ao consultório, eles vêm com a queixa de que já procuraram vários especialistas e ninguém deu conta de tratar esse sintoma. Tá. Então, assim, a gente vai investigando o paciente e trazendo o remédio, que é o Similimum. É importante saber isso, porque a homeopatia ela é o semelhante tratando o semelhante. Então, ao contrário da medicina convencional, que é o né? O anti-inflamatório, o antibiótico, o corticoide, que eles vão suprimir um sintoma, a gente dá um remédio que é parecido com o paciente. Inclusive, acho que era essa a próxima pergunta, né, produção? Coloca aí para o pessoal de casa. Aí, ó, a diferença entre a medicina vitalista, que é lindo esse nome, né? E a convencional, então é isso que você falou, que são semelhantes e semelhantes? Isso. A vitalista, que é onde está a homeopatia, a gente entende que a gente tem uma energia vital, que é algo que desde lá do início, do pai da medicina, Hipócrates, falava sobre isso. Que a gente tem um ânima, uma energia vital. A gente fala muito sobre energia, né? Sim. Da gente sentir a energia, eu falo de muito ver. Aqui, adoro. Então, a homeopatia trata energia. Então, diferente do remédio bioquímico, é um remédio que vem com uma energia, a resposta energética e o estímulo energético. Porque quando a gente toma o medicamento mesmo, parece que ele acaba com toda a energia que a gente tem, né? E só age no foco do problema, mas depois... Então, a medicina convencional, ela suprime sintomas. Com a homeopatia, a gente vai trazendo passo a passo saúde através do remédio. Ai, gente, olha que a natureza é tão perfeita, né? Muito. Vamos lá, mais telinhas. E aí você falou que ela não trata o paciente, ela trata, aliás, o paciente e não a doença, isso é legal. Isso, porque como a gente fica muito apegado na medicina convencional a chegar a diagnósticos. Então, a gente tem muitos exames laboratoriais, exames de imagem. Às vezes, você chega numa consulta, você tem uma consulta de, sei lá, 10 minutos. E um monte de exame que é solicitado. Por quê? Porque a medicina convencional chega ao diagnóstico. A gente aprende a medicina assim, de uma forma mecanicista, que a gente fala. Só que com a homeopatia, a gente vai olhar pro paciente. Então, eu preciso entender você como pessoa. Só que, ao mesmo tempo, calha uma outra coisa que vem na minha cabeça. Porque quando a gente fala da homeopatia, ela tem um período mais longo de dar um resultado, né? Ela tem um tempo mais espaçado para esse resultado aparecer de fato. Por que o medicamentoso ele faz efeito na mesma hora em 6 horas? Aí ele fala, não, isso aqui a minha dor é agora, mas ele está só colocando, adubando ali, mas o problema está embaixo, a raiz está lá embaixo, né? A gente vive numa sociedade muito doente. Imediatista também. Imediatista, então ela procura tudo para ontem. Então, a gente precisa entender que a saúde é uma construção. Então, se eu sempre como errado, se eu não faço atividade física, se eu... A academia é um exemplo pra gente, né, Ana? De que a gente tem que malhar para ter os músculos fortes e trocar o músculo, tirar gordura, trocar um músculo por gordura, aliás, gordura pelo músculo. Mas não é tomar um remedinho que você vai ter aquele corpo, né? Não é. E também então, não é fácil. A construção da saúde tem que ter esse entendimento de que a gente precisa plantar para colher. Eita, que plantar essa planta é boa e vai dar frutos, essa nossa árvore linda. Agora vamos cair diretamente aonde, gente? Aonde que a doutora Ana pode falar que ela pode trabalhar com vocês, tá? Pode colocar aí, por favor. As alergias, quais são as principais que você atende e fala,
deu um super resultado? Alergia de pele chega muito para nós. As alergias alimentares, alergias de vias aéreas superiores, né? Rinite, bronquite, asma, sinusite, tudo isso a gente trata com muita eficácia na homeopatia. Por exemplo, essas intolerâncias alimentar, glúten, lactose, isso também? Também, isso. Meu Deus, eu não sabia. A homeopatia, ela faz um reforço da imunidade inata. Então, com isso, o paciente vai ganhando essa imunidade que já veio com ele, nasceu com ele, mas isso vai crescendo, estimulando e ao longo do processo ele acaba desenvolvendo mais tolerância imunológica mesmo, podendo entrar em contato com os alimentos. Legal. Aí a gente falou sobre, anotem aí, viu? Então, sobre as alergias. O segundo, produção, coloca aí para mim, por gentileza, dores. Tem dores crônicas que podem também ser melhoradas, assim, a dor, a intensidade da dor, tudo também com homeopatia, né? Ô, Ju, qualquer sintoma que o paciente apresentar, a homeopatia vai conseguir melhorar. Hoje em dia a gente tem muito as questões de dores articulares, Exato. né? Então, na medicina do trabalho, eu também atendo muito dor articular. E aí a gente tem as artrites, as artroses, as questões, por exemplo, fibromialgia. Nossa, tudo uma dor isso diz que é enlouquecedora, isso, né? Tudo deixa a isso pessoa pode doida, ser assim. tratado e é algo que eu recebo com frequência no consultório. Falamos então sobre dores e sobre alergias. Olha a próxima, gente, falando de homeopatia, tá? O emocional. Pode colocar aí aquela carga pesada do emocional teu, da depressão, da síndrome do pânico, de outras mais, doutora, também, né? No pós-pandemia, né, que a gente está vivendo agora, eu recebo muitas crianças com ansiedade e depressão. Então, os transtornos emocionais, eles estão buscando cada vez mais alternativas naturais. Porque a gente entendeu com a pandemia que a gente precisa fazer um reforço imunológico, a gente precisa se cuidar, se amar. Então, a homeopatia vem como resposta a tudo isso. Então, a busca, principalmente para crianças, adolescentes, para a gente não começar com um tratamento psiquiátrico, a homeopatia é uma ótima resposta. Interessante, né? Aí, você pensa que é só sobre isso, que a gente acabou de falar sobre esses tópicos, mas esse que vai chegar também vai chamar muito a tua atenção. Pode colocar, produção. A compulsão alimentar. Isso é sério. A pessoa que sofre com aquela comilança enlouquecedora, não satisfaz, também ajuda. Eu fiquei embabacada quando soube disso. Também ajuda. Porque a gente vai descobrir o porquê essa pessoa desenvolveu essa compulsão. Então, a compulsão é um dos diagnósticos dos transtornos mentais e a gente vai buscar a causa dessa compulsão. Por que essa pessoa está apresentando esse sintoma? Então, sempre tem uma causa. Às vezes, a gente não tem consciência sobre ela, mas o próprio medicamento homeopático vai trazendo isso à consciência. E a gente pode ir usando a terapia, né, psicólogo, tudo junto. E não tem problema também, essa é uma dúvida frequente, a gente tratar com o psiquiatra e junto com a homeopatia. Então, a gente pode ter um controle dos sintomas com remédio alopático, mas o aumento da vitalidade e esse processo de cura com a homeopatia. Eu tô fazendo terapia com psiquiatra, gente. Então, vou dizer uma coisa pra vocês, tá tudo bem, só falta homeopatia na minha vida. Aí a pessoa tem medo, né? É só psicólogo. Não, gente. Não tem nada a ver. Você tá ali, você tá precisando de ajuda. É a pessoa que... Procura, amor. Para de achar o peso do nome, que é o nome psiquiatra, né? Só dos doidos. Não, gente, é doido. Todo mundo tem de doido tem um pouco, tá? Todo mundo tem. Perguntinhas. Temos 3, doutora. Dá tempo de responder aqui, ó. Fiz tratamento por um tempo para resolver o problema de roer unhas. E funcionou. Mas quando eu tô nervosa, eu não me controlo e sempre vai ser assim. É isso? Doroti? Quem que mandou? Ah, isso, Alves. O roer unhas está muito ligado à ansiedade. Então, assim, quando você tem um médico homeopata, ele vai ser um médico que vai te acompanhar. Então, durante a sua vida, é importante fazer retornos com o seu médico para que ele saiba o que está acontecendo. Então, assim, provavelmente você teve algum gatilho ansioso que levou você... Ó, quebrei minguinho do dedo do meio aqui, gente. Ó, já tá tudo lascado ali. Fora alergia, doutor. Isso. Então, o corpo vai mostrando que você tá tendo algum gatilho ansioso. Tá vendo? Então, volta no seu homeopata, conversa com ele. Eu tenho certeza que ele dando o remédio de novo vai te estabilizar. É uma ansiedade muito grande, imagina. Eu já tive do teu lado também. Vai lá, mais uma. Como que age a homeopatia no emagrecimento? Eu tenho 56 anos e faz um tempo que eu ando atacando a geladeira e essa vontade vem à noite por doces. É normal? A Lindaci Martins. Qualquer processo que a gente sai do equilíbrio, porque a saúde é o quê? Esse equilíbrio dinâmico. A gente não vai ficar com uma saúde estática, né?
Então, as nossas emoções mostram muito como está a nossa saúde. Então, no caso de você estar acordando para comer, principalmente doces, não é normal. Então, por quê? Porque o sono é um momento de estabilizar, né, a sua saúde como um todo. Então, a gente precisa ter um sono reparador. Então, o que está acontecendo com você? Provavelmente algum desequilíbrio, algo que aconteceu na sua vida, que te levou a desequilibrar e a ter esse descontar na comida, né, que a gente fala. Exato. Então, precisa buscar esse novo equilíbrio, entendendo a sua história e o porquê que você está assim. Ah, meu pai. E daí entra também pra gente essa última perguntinha que mandaram pra mim no nosso WhatsApp. Pode abrir também, essa é a nossa última, pra gente finalizar. Tem ela no ponto aí, produção. Quais são os benefícios em crianças em época escolar? Para ter uma concentração, para ter foco. Na verdade, é rendimento, né? Tenho 37 anos e 3 filhos. Ela não consegue acompanhar tudo o que eles fazem. Então, a homeopatia, para tratar crianças hiperativas, TDAH, todos esses diagnósticos tão frequentes hoje em dia, ela é muito indicada. Para adultos, a gente também tem esse processo de recuperar o foco. Por quê? Porque existe um desequilíbrio que está tirando o seu foco. Então, é muito comum você ouvir, né, se me acompanhar nas redes sociais, eu sempre falo muito sobre isso, equilíbrio e desequilíbrio. Porque a nossa vida é essa constante busca por equilíbrio. 3 filhos já é uma coisa que... Já não é normal, né? A energia já está sendo sugada de alguma forma. E aí a gente precisa repor essa vitalidade. Então, a homeopatia vai fazer isso por você. Viu, gente? Dona Ana, a doutora Ana, explicando tudo pra gente aqui sobre homeopatia de um jeito muito singelo, gostoso, fácil de absorver. Assim também como é a própria homeopatia, fácil e absorve muito bem, né, minha amiga? E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar no canal do YouTube, pode mandar no nosso WhatsApp, que a gente passa essa perguntinha pra doutora Ana, ela responde vocês também, tá? Obrigada. E eu quero agradecer você também, minha amiga. Você, coisa boa! Muito obrigada. Homeopatia é tudo de bom, quero saber mais a fundo e a gente vai pro